Olha, e hoje vamos lá com uma Lagunitas IPA, hein, meu? Foi uma das primeiras IPAs que eu fiquei apaixonado. Sensacional, sensacional, lá da Califórnia. Vamos abrir, ó. Sente o cheiro. E sim, eu sei, eu estou sem barba. Precisa me avisar, já sei que eu tô sem a barba. Acidentes acontecem. Puro creme do lúpulo. Vamos lá pro vídeo agora, né? Chega. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips. E sim, eu estou sem barba, né, meu? Me acidentei aí cortando a barba, daí, puta, acabou a barba. Mas ela volta logo menos, ok? E hoje nós vamos para mais um episódio da série Descomplicando Kubernetes. Olha só que sensacional, hã? Esse vai ser topzera da balada, vai ser sensacional, porque no anterior nós aprendemos o quê? Como criar lá, como fazer os primeiros passos no Kubernetes, né? No episódio anterior. Você chegou até criar um deployment, mas nós não criamos um service, nós não colocamos isso adiante, né? Nós não tornamos isso exposto. Não criamos um service. É isso que nós vamos ver hoje, ok? Então toca a vinheta, eu vou tomar mais um gole aqui e vou esperar a barba crescer. Vai! Muito bem, bora lá então falar um pouquinho sobre o service aí. Lembra que na aula passada nós chegamos a criar lá um deployment, né? Quando você executa o kubectl run, lá que nós criamos, sei lá, kubectl run nginx -image nginx, você está criando um deployment, ok? O que é um deployment? Deployment nada mais é do que o cara que vai criar um réplica set. Porra, Jefferson, agora ficou fácil, né? Mas réplica set nada mais é do que o cara que vai cuidar da quantidade de pods lá do seu serviço, né? Do seu deployment. Como assim? Por exemplo, se você setou lá no seu deployment que tem que ter 7 réplicas, ou seja, 7 pods lá do seu nginx, tem que ter alguém que vai ficar responsável olhando se está tudo bem, se essas réplicas realmente estão rodando lá, se todas elas estão rodando com saúde. O nome disso é controller. O controller que vai controlar isso daí é o réplica set, que é criado no momento quando você cria um deployment. Então, por exemplo, se você digitar aí kubectl espaço get espaço deployment e dar um enter, você vai ver aí todos os deployments que estão aí deployados na sua máquina. Da mesma forma, se você fizer kubectl get réplica set, ok? Ele vai te mostrar todos os réplica set que aí estão configurados, deployados, certo? Mas o que nós vamos fazer hoje aqui é falar um pouquinho sobre o service. O que é o service? O service é o cara que vai fazer com que o seu deployment seja exposto, ok? Como assim? Ele vai fazer com que o seu serviço, lá o nosso nginx, seja exposto para que outras pessoas consigam acessar. Ok? Essas outras pessoas que eu estou falando pode ser dentro do cluster Kubernetes apenas, ou então pode ser, sei lá, através de uma porta disponível na internet, você passa lá o seu IP tudo certinho através de uma porta, pode ser através do load balancer, enfim, você tem diversas formas, diversas não, 3 formas aí, né? 3 formas, para que você possa expor os seus serviços, ok? Bem, nós temos 3 tipos de services que nós vamos falar nesse vídeo. Quais são esses caras? Cluster IP, Node Port e o Load Balancer. O que acontece quando você vai criar um Cluster IP? Deixa eu dar um golinho de cerveja para ficar mais fácil a explicação. Agora sim. Quando você cria lá então o Service Cluster IP, o que acontece? Ele vai te dar um IP válido dentro do cluster. Então no caso do nginx lá, se eu criar um service que vai apontar para aquele deployment, ele vai me dar um IP. Se eu fizer um curl lá em cima desse IP, ele vai me trazer lá a página do index lá do nginx, né, de boas-vindas e tudo mais, ok? Cluster IP. Já o Node Port é diferente. Como que é o Node Port? O Node Port ele vai te dar uma porta. Então qual é essa porta? Essa porta eu vou conseguir acessar de fora. Então se eu estiver lá numa instância da AWS, por exemplo, eu posso pegar o meu IP público da AWS, bater nessa porta que ele vai me dar e tudo vai rolar de boa. O ponto é o seguinte, que sempre quando eu criar um service aí Node Port, qual que é o detalhe da parada? Ele vai me dar uma porta sempre no range de 30.000 até 32.767, 32.767, ok? Ele vai me dar uma porta nesse range. Mesmo que você crie um arquivo pedindo para que ele crie em outro range específico, ele não vai criar. Então, você vai ter que escolher uma porta entre 30.000 e 32.767. Simples assim, esse é o Node Port, ok? Então, no caso, vamos imaginar que eu criei aí um service Node Port no caso do nginx, ele me deu uma porta 32.222. O que eu faço? Pego o meu IP público, coloco no browser lá e acesso essa porta, ó,
supimpa vai funcionar lindo, como se fosse aqui, por exemplo, na AWS, ó, vai funcionar lindo, ok? Certo? Ou no Azure, ou no Google Cloud, ou na sua rede aí, vai funcionar, ok? Node Port. Dá mais um gole. O outro tipo de serviço que nós temos é o seguinte, outro tipo de service, né, que nós temos é o Load Balancer. Qual que é desse cara? Se você está usando o Kubernetes integrado lá com o seu AWS, com o seu Azure, com o seu Google, ele vai te dar um IP, um Load Balancer, ele vai fazer essa integração, esse joguinho maroto, e no momento quando você criar esse service do Load Balancer, aí vai ter um, sei lá, um delayzinho de alguns segundos, minutos, mas ele vai te trazer o IP do seu Load Balancer, ou seja, você vai poder usar aquele IP, vai bater naquele IP e a mágica vai funcionar, você vai ver a página do Nginx lá rolar. Olha só que sensacional, ok? Mas lembrando que tem que ser usando lá na AWS, o Kubernetes deles lá integrado com eles, ou então com COPS também, acredito que role de boa, mas enfim, tem que estar integrado com o seu cloud, não é o caso que a gente fez aqui. A gente fez aqui para funcionar em qualquer lugar, inclusive lá, né? Mas aqui não tem nada não de preso com nenhum cloud não, serviço, nada disso não. Aqui não, aqui não. Bem, vamos parar de falatório então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, criar o nosso deployment. Diferente do que nós fizemos no episódio passado, nesse daqui nós vamos colocar um parâmetro a mais, que é o menos port, ok? Então vai ficar o seguinte, kubectl, espaço run, espaço nginx, que é o nome do nosso deployment, espaço image, vamos usar a imagem do nginx, ou seja, espaço nginx, espaço port, espaço 80, que é o que? Aonde está servindo lá o serviço do nginx, né? A porta que vai, né, que você vai acessar lá no nginx, né? Simples assim, beleza? Feito isso, o que nós vamos fazer? Dar um enter aí, ele criou lá, você pode dar um kubectl get deployment, você vai ver lá, simples assim, ok? Outra coisa agora que nós precisamos fazer para que isso seja exposto para a nossa interwebs ou não, para o nosso cluster, é criar o serviço. Então, kubectl espaço expose espaço. O que nós vamos expor? O que eu quero expor? Eu posso expor um deployment, um replica set, um pod. Nesse caso, eu quero expor o que? Um deployment, que é o do nginx. Então, kubectl expose espaço deployment espaço o nome do meu deployment, nginx. Enter. Quando você faz isso, ele vai criar por padrão para você um service do tipo cluster IP. Você pode conferir como kubectl get service. Dá uma olhada aí, ele criou lá, olha só esse IP. Criou, eu sei que criou. Agora faz o seguinte, faz aí, ó, cur espaço esse IP, dá um enter. Não apareceu aí a página de boas-vindas do Nginx? Ai, mas não tá aparecendo no browser, é lógico, né? Você tá no texto aí, então ele vai mostrar só esse código, por isso, só por isso. Muito bem, então tá feito aí. Ele mostrou aí pra mim que criou esse cluster IP. Ele até mostra aqui na saída do get service que é um cluster IP. Se eu quero ver mais detalhes desse serviço, o que eu faço? kubectl espaço describe espaço service espaço o nome desse serviço, nginx, ok? Viu aí? Um ponto interessante, muito importante é esse daqui, ó, tá vendo aqui, ó, selector, porque nesse selector aqui é onde tem que dar match com o nosso querido deployment, ou seja, o que está aqui nesse selector aqui, sei lá o que, nginx, que está aparecendo aqui, tá vendo aqui, ó, onde está aqui, ó, tá? Então, no selector aqui, tem que ter esse label lá no nosso deployment. Então, faz o seguinte, vai lá e digita aí, ó, kubectl espaço describe espaço deployment espaço nginx, dá um enter. Veja aí que tem um label lá, que tem esse mesmo chave valor aqui, não tem? Tem, não tem? Então, é isso que vai fazer a liga, que vai fazer que as coisas funcionem, ou seja, que o Kubernetes saiba que esse service que você está criando agora, ele está o quê? Está conectadinho com o nosso deployment, ok? Na linha de comando não faz tanta diferença, mas quando você estiver criando seus YAMLs para criar os seus services ou então os seus deployment, isso daí vai fazer bastante diferença, certo? Simples assim. Vamos fazer o seguinte agora, vamos aprender como deleta esse cara. Tem quanto tempo aqui, Lê? Fica de olho também, se está gravando aí, às vezes já parou. Vamos fazer o seguinte, nós já aprendemos como criar esse cara, como ver os detalhes, agora eu quero remover. Como que eu faço para remover? kubectl espaço delete espaço service espaço nginx, enter. Já era, morreu esse cara, eliminei esse cara. O que nós vamos fazer agora é criar novamente esse cara, só que com uma informação a mais. Então, kubectl espaço expose espaço deployment espaço nginx espaço -type. Aqui eu vou passar qual que é o tipo de serviço. No caso agora eu quero um node port, ok? Para que ele me dê uma porta. Lembra que eu falei desse cara? Lembrou, né? O que você vai fazer agora? Vai dar um enter. Então, -type espaço node port enter, ok? Dá lá de novo aquele get service lá, kubectl get service e veja lá, ele criou o serviço, não criou? Tá mostrando que é node port? Tá lá, né? Não tá naquele range que eu falei pra vocês lá de 30.000 até 32.767, sim ou não? Sim, é lógico. Agora faz o seguinte, pega o seu IP, vai lá no browser, coloca lá, coloca essa porta, dá um enter e você vai ver que vai aparecer a pagininha do Nginx de boas-vindas, ou então se você quiser dar um cur aqui na linha de comando mesmo, com o seu IP, a porta, você vai ver também que vai responder. Lindo, né?
toda vez que você criar um Node Port, ele vai automaticamente também criar um Cluster IP, por isso que você continua tendo aí o seu IP aí, né, aparecendo o IP do Cluster IP, que também está funcionando, certo? Deleta esse cara agora, vamos criar outro. kubectl, espaço delete, espaço service, espaço nginx e vamos lá criar outro. Qual o tipo que está faltando? Vamos lá, quem acertar aí? Quem fala primeiro, eu faço. Se ninguém falar, eu não vou falar. Porra, você... Certinho, você falou. Então vamos lá, é exatamente esse que está faltando, que é o load balancer. Então, kubectl, espaço expose, espaço deployment, espaço nginx, espaço --type, espaço load balancer. Não esqueça de colocar aqui maiúsculo, tá vendo? O L e o B aqui, beleza? Mesma coisa lá no node port, né, com N e o P maiúsculo, né? Senão vai dar erro, daí você vai ficar falando aqui embaixo que deu errado. Enter! Veja aí, dá um kubectl, espaço get services, e aí, mostrou? Trouxe para você? Trouxe esse carinha bonitinho de ai meu Deus? Se você ficou com a informação aqui que ainda está aguardando, né, que ele não trouxe ainda o IP, é porque você não está usando o Kubernetes integrado lá com o seu Cloud Provider, que é o meu caso aqui, né, que nós instalamos com o KubeVDM aqui na RAS para mostrar para quem está usando em Bare Metal, né, vai funcionar, certo? Então eu não vou ter esse IP, mas se você está usando, você vai ver o seu IP, que é o IP do Load Balancer, daí você pode bater nele e você vai ver lá respondendo no seu serviço. Então, olha só, 3 serviços super interessantes que nós vimos aqui, quais são? 3 tipos, né, na verdade, de serviço. Quais são esses caras? O primeiro é o Cluster IP, o segundo é o Node Port e o terceiro é o Load Balancer. Quando você cria o serviço, né, de Load Balancer, você percebe que ele também cria um do Cluster IP e também um do Node Port, ok? Então, quer dizer, se você criou o do Cluster IP, beleza, criou só ele. Se você criou um serviço Node Port, ele vai criar o Node Port, mas também vai te dar um Cluster IP, beleza? Agora, se você criou um Load Balancer, ele vai te dar tanto o Cluster IP também como o Node Port, ou seja, e também o Load Balancer, é óbvio, né? Ou seja, né, vocês entenderam aí o rolê como que é, né? Então, quando nós criamos aqui o Load Balancer, ele também criou a portinha aqui do Node Port e também criou o Cluster IP, o IP aqui do Cluster IP. Simples, fácil e rápido. Chega por hoje, né? Eu vou tomar mais um gole aqui, ó. Antes de finalizar, recadinho super importante, vai acontecer agora 8 de abril, a Container Week, ok? containerweek.com, corre lá, faz a sua inscrição. Por quê? Vai ser a semana inteirinha falando somente de containers. Mas o que é containers? Vai falar sobre Docker, Kubernetes e também de Steel. Então olha só que foda, vai ser sensacional. Até serve esse mesh vai rolar no negócio. Mas o mais importante é que vai ter uma palestra aí na abertura ainda com o Jérôme, mano, aquele francês que trabalhou na Docker, que fala sobre containers ao redor do mundo. O cara manja muito de Docker, de Kubernetes. Ele vai falar sobre o quê? Sobre Kubernetes. Então não perca, 8 de abril, às 11 da manhã, ok? Então já sabe, containerweek.com e é isso aí, ok? Muito obrigado pela sua paciência, não esquece de se inscrever no canal, porque mais da metade aí da galera que assiste esse vídeo não é inscrito no canal, então se inscreve no canal que é super importante, dá aquele joinha se você curtiu o conteúdo do canal e comenta aqui embaixo se tá rolando, como que rolou aí, qual que foi a sua experiência criando o service aí. Fala pra mim aí, foi tudo suave? E o vídeo, tá tudo suave? Comenta aqui, vamos trocar ideia sobre isso e compartilha nas suas redes sociais o de sempre, né? No WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, em qualquer lugar, cola em cartazes, lambi-lambi, enfim, né? Ajuda nós. Muito obrigado, então é isso e vai! Deixa eu tomar mais o último gole aqui, ó. Tem mais um golinho. Enquanto isso, escolhe o vídeo, tá aparecendo o vídeo aqui, ó. Clica em um e continua assistindo aí o canal. Escolhe um aí desses vídeos aí. Se você não é inscrito, aproveita e clica, tá em algum lugar aqui, ó, o pinguim cracudo. Clica nele aí e se inscreve. Tchau, valeu, vai!